é uma troca, né, Ká? Porque como psicólogos nós estamos aqui, claro, para possibilitar esse acolhimento, né? Essa escuta diferenciada que a gente pode propiciar para as pessoas, mas é também um momento para que elas respirem, para que elas falem um pouquinho mais de si e para que elas olhem muito para essa questão do que está acontecendo na pandemia. E o tema de hoje, né, a gente sempre faz com temas específicos, apesar de falar de tudo um pouco, o tema de hoje é autoconhecimento, autoaceitação, né? Acho que a gente pode começar falando um pouquinho do que é autoaceitação. É uma capacidade de compreender, né, que você tem características positivas e negativas, né, e que isso faz parte do seu ser, e que elas são desenvolvidas de acordo com você, né? Isso é a autoaceitação. O autoconhecimento é exatamente olhar para essas características de uma forma mais profunda, de uma forma, né, com mais calma, com mais tempo, e lidar com essas características e tentar, enfim, se você acha que é uma característica negativa, verificar o que pode ser feito com ela, e se você acha que é uma positiva, reforçar essa característica. Então, autoconhecimento e autoaceitação, eles estão aí juntos praticamente, né? Os dois vão te ajudar da mesma forma. Tem uma coisa, Ká, que eu estava pensando, do porquê falar de autoconhecimento e autoaceitação para pessoas idosas. Muita gente pode falar, mas para quê? Eu já sou velha, não preciso disso. Mas precisa, né? Que é exatamente conseguir passar por essa situação que nós estamos passando agora e conseguir passar por tudo que uma pessoa velha passa, né? Que é discriminação, que é falta de reconhecimento, enfim, todas essas coisas que as pessoas que são mais velhas passam, seja dentro ou fora de casa. Nós tivemos, inclusive, na semana passada, na live, a participação, né, e um dos participantes falou pra gente sobre questões, enfim, suas, e da dificuldade de conversar dentro da própria casa. Então, é também importante você se conhecer, é importante você se aceitar, para você olhar para suas características e entender quais delas são positivas ou negativas e como você pode lidar com elas, ao invés de ficar só ouvindo, né, só aceitando o que vem de fora. Né, Ká? Sim, é isso mesmo. Bom, sobre a autoaceitação, né, que você fez esse questionamento, né, que muitas pessoas podem estar fazendo, eu acho que a autoaceitação, esse questionamento é um questionamento que é feito em qualquer idade, né? Porque a gente sempre tem que estar enfrentando os desafios, né? E principalmente quando a gente chega na idade um pouco mais avançada, ou seja, no envelhecimento, né? Mas eu queria, Michele, comentar sobre algumas projeções, né? Que inclusive tem pelo IBGE, só para a gente ter mais ou menos um parâmetro, né? Do que a gente está falando, porque a gente tem dando essa importância às pessoas idosas. Pelo IBGE de 2010, tem uma projeção de uma população média de 25 milhões de pessoas idosas em 2025, ou seja, nós vamos ser o 6º país do mundo com o maior número de pessoas idosas. Só para vocês terem uma ideia, em Portugal hoje, ele é o 5º país com mais pessoas idosas que temos. E aí, vendo também uma outra entrevista com o psicanalista Forbes, que depois a gente vai comentar durante a live, né, sobre essas reportagens, ele fala o seguinte, que a previsão, a expectativa de vida que a gente vai ter daqui a 30 anos é em torno de 120 anos, que hoje em dia a expectativa de vida está em torno de 90 anos, né? Então, daqui a um tempo,
o mundo vai ser com mais pessoas velhas, né? Então a pirâmide está invertida, né? Então, nada melhor do que a gente cuidar do envelhecimento, né, Michele? Exato, e eu fiz alguns textos, né? Eu escrevi alguns textos, e inclusive falando sobre essa questão da inversão da pirâmide, né? Da pirâmide etária. E um dos motivos, para isso acontecer é exatamente o novo posicionamento das mulheres, né? Porque se nós pensarmos antigamente, as mulheres elas eram criadas para casar, ter filhos, enfim, cuidar da casa, do marido e dos filhos, e era isso. Hoje em dia já mudou muito. Então, devido a essa mudança, a todas essas conquistas femininas, as mulheres já não querem mais ter filhos, ou pelo menos não querem ter tantos filhos assim, né? Sim. Então a pirâmide vai se virando por causa disso. Porque hoje as mulheres podem escolher, quero ou não quero ter filho, prefiro só trabalhar, prefiro os dois, enfim. Existe aí a possibilidade que faz com que essa pirâmide seja invertida. E aí é mais uma coisa para a gente pensar, né, Ká? Como é que a gente lida com os nossos velhos? Como é que a gente olha para eles, né? Se hoje nós somos mais novos do que os nossos velhos, um dia, se tudo der certo, nós seremos velhos também. E aí, será que a gente quer ser tratado como a gente trata os nossos velhos? Né? Isso entra também no autoconhecimento, não só para os mais velhos, mas para todo mundo. Autoconhecimento, autoaceitação é para todos, né? Para todas as idades. É você entender o que está acontecendo com você, é você entender quem você é e utilizar, né? Os seus pontos fortes, utilizá-los a favor e trabalhar os pontos fracos. É você olhar para isso e tentar entender como é que você lida com isso. Sim, é verdade. E é muito bacana, né, Michele, a gente ter esse olhar, né, e gostar. Eu acho que também tem que ter isso. Tem que gostar de trabalhar com o envelhecimento, porque a gente acaba olhando também para o seu envelhecimento, né? Então a gente cresce com isso. A gente cresce, a gente aprende e a gente consegue escolher e saber o que a gente deseja para o nosso envelhecer. Né? Então é uma troca, né? Além da gente ajudar outras pessoas também a ressignificar a sua história, a gente com ainda novos, né? A gente percebe, a gente prevê o que a gente quer ou não, né? Que aconteça no nosso envelhecer. Sim, é importante, cara, a gente olhar para todas essas questões, né? E hoje, principalmente quando a gente fala de autoconhecimento ou de autoaceitação, acho que a gente pode dar alguns exemplos, na verdade, né? Por exemplo, quando nós temos pensamentos destrutivos, do tipo, eu não sei fazer nada, eu não consigo, como eu sou burro, como eu sou burra, isso acaba minando, né? A sua autoaceitação, seu autoconhecimento, porque você está dizendo para você mesmo que você é aquilo e ponto. Nós não somos, nós estamos, né? A vida é dinâmica, as coisas mudam, e aí isso acaba fazendo com que a pessoa entre num outro lugar, que é o lugar da fantasia. Ela toma aquilo como verdade e segue com aquilo. Isso vai mudando toda a vida, né? A forma de olhar para as coisas, a forma de trabalhar, a forma de se comunicar com as pessoas, enfim, isso muda tudo. Então faz com que as crenças e os valores dessa pessoa também sejam modificadas, né? É uma coisa que vai muito a fundo, parece que não, parece muito bobeira, mas não é. Vai a fundo, vai mexer em crenças, em valores, e isso causa uma série de outras coisas na vida das pessoas, né? E principalmente dos idosos, que já estão se sentindo muito sós, né? Muito abandonados, muito, talvez, distante desse mundo tão jovem, né? Porque a sociedade pede que o mundo seja jovem, que o mundo seja rápido, que o mundo seja sempre bonito, sempre viril, sempre, né? Uma coisa muito firme, muito forte e muito
até de beleza corporal, né, Ká? Sim, sim, é muito interessante isso que você está falando, Michele, porque assim, né, eu costumo dizer que o envelhecimento ele tem três pilares, né, que é o biológico, que é essa questão, né, do físico, das suas limitações, do cabelo branco, das rugas aparecendo, tem o psicológico, tem o social, né, que são basicamente os três juntos, né? Então, nessa sociedade que nós vivemos, sociedade capitalista ocidental, realmente ela enfatiza, né, e ela acaba idealizando sempre os jovens, né? Então, os jovens que podem ser felizes, os jovens que podem trabalhar, né? Os jovens que podem. E quando você percebe que você está no processo do envelhecimento e você imagina, né, que quando você chegar numa certa idade você não poderá mais ser feliz, não poderá mais amar, não poderá mais trabalhar, é lógico que você acaba entrando nessa questão psicológica, né, que acaba, às vezes, resultando em depressão, em ansiedade, né, em coisas realmente, em patologias realmente graves, né. E também dá para a gente falar um pouquinho, né, Michele, quando isso acontece, sobre a violência da autonegligência, que a gente falou muito a semana passada, né, que é essa coisa de não querer mais se cuidar, de não querer usar as ferramentas tecnológicas, né? Porque hoje em dia, essa expectativa de vida que eu acabei falando no início, ela é um resultado das tecnologias que tem por aí, da ciência, né? Só que em contraponto, a maioria das pessoas, elas não conseguem ao se aceitar como uma pessoa que tem limite, né? E aí, lógico, é um velho, é uma pessoa que tem limites e usar essas ferramentas da tecnologia, né? Como um aparelho de surdez, como uma bengala. Eu tenho vários casos de pessoas que elas têm muita dificuldade para andar na rua, ou elas não andam, então, ou elas não saem de casa e aí ficam em casa o tempo todo, ou elas andam na rua, mas com dificuldade. E aí, quando chega em casa, está assim um bagaço, né? Porque acaba piorando a outra parte do corpo que precisa, que ainda está bem, né? Até onde o envelhecimento é maior ou menor se comparado à condição financeira da pessoa? Boa pergunta, André. Então, eu posso responder essa pergunta, Michele. É justamente isso, né? Então, assim, o envelhecimento, ele é sentido em vários aspectos, e um dos aspectos é o social. Então, dependendo muito da condição financeira da pessoa, é lógico, tem também os recursos psicológicos também que essa pessoa pode enfrentar o seu aspecto positivo ou enaltecer o aspecto negativo, né? E aí acaba resultando ou de um bom envelhecimento ou não. Agora, a gente também não pode esquecer, né, Michele, que a gente está vivendo aí em um momento, não só agora na pandemia, mas os idosos, eles são um pouco esquecidos, um pouco não, né, são esquecidos, né, na vida pública, né, ou seja, nas políticas públicas, né, então não tem calçada para o idoso, não tem pouca infraestrutura para o idoso, independente da sua condição financeira, e pior ainda, quando a condição financeira é baixa, né. Se nós olharmos para essa questão, né, Ká, certamente as pessoas que têm menos condição financeira, existe aí uma questão do envelhecimento físico, a gente pode falar, né? Porque existem as necessidades básicas que a gente precisa atender,
e aí vai de como é exatamente a condição financeira dessa pessoa, e então isso acaba acarretando no envelhecimento físico, né? Mas tem o envelhecimento psicológico, como é que a pessoa lida com isso, como é que funcionam essas coisas, né, André? Então, assim, não tem como te dar um parâmetro até onde, né, o envelhecimento é maior ou menor, mas existe sim uma diferença em relação à condição financeira, a gente não pode negar isso, né? Sim. Porque é o que você estava falando, Ká. É uma questão de saúde pública, enfim, tem uma série de coisas que estão envolvidas aí. A gente não pode deixar de olhar para isso, principalmente nós, né, Ká, que estamos falando para esse público, que lidamos com esse público, a gente precisa olhar para isso e exigir que coisas sejam feitas. E também, falando novamente de autoconhecimento, disseminar, que essas pessoas se conheçam, que essas pessoas se aceitem. Bom, então, eu estava falando aqui da questão do corpo, né, Ká? Que é aquela coisa, será que eu de fato aceito esse corpo velho? Esse corpo que está envelhecendo, esse corpo que já não é tão rápido quanto antes, esse corpo que já não responde tão rápido quanto antes, né? Como é que eu lido com isso? Porque, novamente, é a questão de que as pessoas, a sociedade em geral, insistem em querer que tudo seja feito muito rápido, né? Até o próprio raciocínio tem que vir muito rápido. Mas conforme a gente vai envelhecendo, não é mais assim, né? Existem limitações, sim, a gente pode falar em limitações físicas, e com a idade essa limitação ela vai aparecendo mais fortemente. Mas isso não significa que a pessoa precisa deixar de sonhar, enfim, ou deixar de fazer as coisas, né? Existe aí um caminho a ser trilhado, existe aí uma forma de olhar para todas essas questões e de tentar lidar com elas. Porque do mesmo jeito que quando nós éramos bebês, a gente não sabia andar, não sabia falar, nós tivemos que lidar com isso e fomos aprendendo aos poucos. Sim. Hoje também, a gente está envelhecendo e é novidade, né? Porque a pessoa envelhece, por mais que nós estejamos envelhecendo o tempo todo, a cada minuto, é novidade olhar para esse envelhecimento e perceber o próprio corpo. Acho que é o mais difícil é isso, né, cara? Perceber o próprio corpo envelhecendo. O André falou que foi respondido. Que bom, André, que foi respondido. Foi respondido? Que bom. De acordo com ele, foi. Realmente o envelhecimento ele é complexo, né? Então depende muito dos gêneros, depende da condição social, da condição cultural. Então, por isso é importante a gente sempre se olhar e se questionar, né? Será que dá para fazer isso? Né? Será que não dá? Será que eu não estou me fragilizando muito? Então, é um tema difícil, né, Michele, para ser falado, mas acho que é necessário para a gente realmente tirar essas crenças. As crenças que você falou, elas são muito fortes, né, na nossa sociedade. Então, ela acaba nos limitando, né, e nos congelando. E congela de tal maneira, você congela na vida, né? Então, você acha que você não pode, se você não fez o que você queria fazer, se o seu projeto não deu certo, e aí você vê que você já está chegando numa certa idade, então abandona tudo, não quer fazer nada, e também não se cuida, né? Não se cuida a saúde, e só quer esperar, só sentar e esperar. Então, realmente é um tema muito difícil de ser falado, mas é preciso também, né, Michele? Sempre preciso, né? A gente coloca isso aqui, fala que é preciso falar sobre o envelhecimento, sobre a velhice. Eu até mudei aqui embaixo a informação, né? Eu coloquei aqui quais são as características mais marcantes. Que é exatamente isso, é você olhar para suas características que são mais marcantes, não só aquelas características que os outros te falam, né? Porque, óbvio, as pessoas dão um feedback de como nós nos comportamos, de como nós somos, mas aquelas características que você sabe que são mais marcantes em você.
quais são as suas, e como que você pode lidar com elas. O que acontece que isso faz com que seja uma característica mais marcante, enfim, é sempre com o intuito de olhar isso. E aí, quando você presta atenção em todas essas questões, você consegue lidar com o resto. E aí, você não vai parar, de fato, de trabalhar 100%, você não vai parar de fazer algo, né, de produzir, seja a produção que for. Não estou falando aqui de uma produção só de trabalho, enfim, financeira, não. É produção de qualquer situação, de qualquer momento da sua vida, né? Se você entender isso, você não vai parar. Você não vai deixar de ser, você vai continuar sendo, você vai se aceitar como é, e você vai entender e trilhar melhor os caminhos que forem possíveis. E, novamente, é aquela questão do próprio envelhecimento, do envelhecimento do corpo, da aceitação desse novo corpo, da aceitação desse novo olhar para as coisas. Porque tem um amadurecimento também, né, Ká? Todo mundo vai amadurecendo, e conforme vai envelhecendo, já vive muitas coisas, e tem experiência em muitas outras. Então, assim, a sua forma de olhar para as coisas também muda. Então, por que não mudar a forma de olhar para você mesmo? Isso é muito bacana, Michelle, que você falou, porque aí entra nos padrões, né? Porque esse assunto do envelhecimento, ele é tão complexo e tão difícil de ser falado, de ser verbalizado, como também de ser olhado, né? Então, é difícil você olhar um velho, porque muitas vezes você não quer se ver naquela situação, né? Mas a gente precisa lembrar que o envelhecimento, ele é diferente para todas as pessoas, né? O envelhecimento, ele não é igual para todo mundo, né? Então, voltando, tem as características, tanto os aspectos sociais quanto financeiro, né? E o físico também, né? Eu tenho pacientes que eles têm 84 anos e continuam caminhando, fazendo sua caminhada, lógico que não correndo, sei lá, né? Como antes, talvez, né? Tem isso também, né? Mas continua fazendo a sua atividade, né? Então, eu acho que saber que a velhice, ela é diferente para cada indivíduo, eu acho que isso é bom, porque aí você não se enquadra, você não tenta se enquadrar num padrão, né? Então, não tem padrão para ser velho. Você pode ser o que você desejar ser, né? Se você tem 60, 70 anos, né, e quer aprender a dançar, por que não vai dançar? Se você quer aprender a andar de bicicleta, por que não andar de bicicleta? Eu tô com 48 anos. 48? 48 anos. Eu nunca aprendi a nadar. Eu vou nadar, eu quero aprender a nadar agora. Eu fiz o ano passado, aí tivemos que parar, né? Mas eu quero retomar. Então, a vida tá aí, né? E essa coisa de falar, fulano, você pode ainda fazer, você tem essa idade, mas você pode ainda dançar, porque você ainda, né? Você tem essa idade, mas você pode ainda estudar. Não, tire esse pode ainda. É fazer, é ir tentando, sabe? É aprendendo. Não é porque você é velho que você não tem o direito de aprender. Não é porque você é velho que você não pode se permitir a desejar, né? Eu acho que isso é importante enfatizar. Sim, Kai, isso que você está falando é bem importante, porque é exatamente isso, né? Não é porque você é velho que você não tem o direito. E isso é tirado muito quando se pensa em pessoas que têm preconceito, né? Em pessoas que não olham para as questões das pessoas mais velhas, porque na hora que a gente deixa de olhar para o outro, seja ele qualquer outro, né? A gente está tirando o direito dele. Então é importante olhar para isso e perceber que tanto o seu direito quanto o do outro tem que valer, né? E aí, se essa pessoa mais velha se conhece, se essa pessoa se aceita, ela vai olhar para as questões assim, não, eu vou.
eu vou tentar, pelo menos, né? Não é porque eu tenho certa idade que não vou fazer. E óbvio, nós não estamos falando aqui para as pessoas saírem fazendo todas as loucuras possíveis. Não. Limitando, respeitando as suas limitações, Sim, é óbvio, exato. né? Tem que respeitar, porque todas as pessoas têm que respeitar o seu limite. E quem é velho também tem limites. Mas é só isso. É simples assim. Existe um limite, você respeita e continua, porque a vida é dinâmica, a vida exige da gente, cada hora está exigindo uma coisa, mas isso não significa que você precise ser cuidado o tempo todo por outro, né? Claro, tomando as suas devidas... seu devido cuidado. Existem pessoas sim que precisam de cuidados amplos, mas aqui falando, né, de uma pessoa que está bem, ela não precisa que o outro fique cuidando. E aí a gente entra naquela história, né, Ká, que infantilizam os idosos. Sim. E às vezes os próprios idosos se infantilizam, se colocando nessa posição de quem precisa de cuidados o tempo todo, né? De quem precisa do olhar do outro. E mais uma vez entra o autoconhecimento e a autoaceitação. Se você se conhece, se você se aceita, você sabe até onde o outro precisa te ajudar e até onde você pode fazer sozinho. Então são sempre pequenas coisas, né? Que parece muito pequeno mesmo, mas não é. São coisas que trazem um resultado muito, muito visível e muito libertador. Eu sempre digo que se conhecer é libertador, se aceitar é libertador, porque você para de absorver o que é do outro, você passa a entender as suas potencialidades, as suas habilidades e também os seus pontos negativos e passa a trabalhar com isso. Daí a importância de você sempre olhar para essa questão. E vou comentar um pouquinho, porque a gente fala dos idosos, mas a gente também esquece, Michele, que quando a gente entra no processo de envelhecer, que isso é a partir dos 30 anos, né, na realidade, né, a gente já começa a pensar naquelas crenças, né, e as crenças elas são enraizadas, de maneira que se você não perceber bem, você acaba paralisando a sua vida. Por exemplo, no meu caso, eu vou te dizer, né, hoje eu tenho 48 anos, mas quando eu entrei nos 30 anos, Michele, eu pensava 2 vezes se eu poderia usar mini saia. Por quê? Porque a sociedade dizia que, né, a partir de tal idade você não poderia usar tal roupa, você deveria usar ou roupa tal, né? E aí você começa a entrar num pensamento e começa a degrinir a sua autoestima. Então, essa coisa de se aceitar, ela é muito ampla, não é só para os idosos. Eu acho que a todo momento a gente está nessa busca, né, de autoaceitação, né? Sim, é importante olhar para isso, Cá, porque olha que interessante, né? Tem uma coisa que é quando a pessoa entra, eu nem diria entra na velhice, porque nós estamos envelhecendo o tempo todo, tem, claro, um momento físico que existe uma baixa, né, no desenvolvimento, mas enfim, quando a pessoa se sente velha, vamos dizer assim, quando a pessoa se sente velha, existem 2 coisas. Uma é essa que você falou, ela pode parar e pensar, será que eu posso? Sim. Será que isso é para a minha idade? E a outra é o oposto, que a pessoa fala, não, eu vou usar roupa de adolescente. E a pessoa acaba entrando, né, numa coisa de negar a própria idade, porque assim, a pessoa pode usar qualquer roupa, não tem o menor problema, desde que ela não queira imitar alguém jovem, né? Então, é uma coisa de pensar, se usar qualquer roupa, use, mas não queira imitar uma pessoa jovem, porque ser velho não é ruim. Pode ter suas dores, mas não é ruim. Por que é ruim?
É verdade. Seja quem você é, né? Eu acho que esse é o ponto, né? Seja quem você deseja ser, ponto final. É isso que é importante, né? Ter a comunicação para todos saberem como que é feito e como que eles recebem as brincadeiras, né? Ou até as próprias conversas, né? Às vezes a gente conversando com alguém, a gente acaba falando de uma maneira e a pessoa entende outra, né? Imagine agora com com essas comunicações via mensagens, né? Não tem sentimento, não tem tom de voz. Então, dependendo de como a pessoa estiver no outro lado recebendo a mensagem, se ela estiver mal, ela vai receber qualquer não, assim, né, Michele, um desastre, né? Então precisa realmente ter essa conversa clara, né? Perguntar como que o outro se sente, dizer a sua intenção, né? E aí, quem sabe, as relações melhoram, né? Um pouco. E acho importante também, né, Ká, nós pensarmos, por exemplo, aqui o avô da Vani, ele tem 86 anos, né? Então, se nós pensarmos como é que foi o aprendizado de vida dele, como é que as coisas funcionavam, né? Na época que ele era mais jovem e que ele tinha relacionamentos, era totalmente diferente de hoje, né? Hoje a situação está muito mudada. Então, talvez para ele isso não tenha mudado tão drasticamente, ou talvez ele não entenda essa mudança, não consiga lidar. Então tem uma série de coisas aí, né, Vani? Porque o seu avô tem 86 anos, a vivência dele é muito diferente. Sim. Então, a conversa, né? E sempre a gente precisa olhar para essas pessoas com esse olhar de entender que a época que eles eram mais jovens, as coisas eram diferentes. Né? Sim. Então, talvez chegar para essas pessoas e tentar conversar, tentar mostrar como as coisas mudaram, sempre na medida do possível, sempre na medida do limite dessa pessoa, né? Não fazer disso uma lição de moral, nem nada disso, é uma conversa franca mesmo, né? Chegar para essa pessoa e tentar se explicar se você não está gostando, enfim, ou mostrar que você está percebendo o que está acontecendo. O importante é você conversar. Mostrando que você se importa com a pessoa, né? Que você percebe o que está acontecendo e que você está ali. Já faltam 4 minutos para só um minutinho, Michele. A Vani está agradecendo a explicação. Que bom, Vani, que a gente conseguiu te explicar, né? E estamos aqui abertas para tirar qualquer dúvida, né? Se você não conseguir falar agora com a gente, manda um direct para a Michele ou para mim, né? E a gente pode depois falar no privado um pouquinho mais, né, Michele? Sim, com certeza. Bom, gente, por hoje é isso. O tempo foi muito rápido, passou muito rápido, e a única mensagem que a gente pode deixar para eles, né, Michele, é que tenham objetivo. Tenham envelhecer com objetivo.